Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Eu venho aqui trazer um tema polêmico e pesado para vocês hoje, que é o suicídio e a dependência de substâncias. Bom, queridos, o suicídio e a dependência de substâncias químicas são dois temas difíceis e cercados de preconceitos em nossa sociedade. Mas nós precisamos falar sobre eles por um motivo bem claro: a proteção da vida. Entender qual é a relação entre suicídio e uso de drogas e identificar quais são os sinais de risco em torno dessa situação trágica que pode trazer e que pode fazer toda a diferença para a gente desmistificar os tabus e abrir o caminho para a prevenção. Se essa preocupação já passou por sua cabeça, acompanhe esse vídeo agora e veja o que pode ser feito em momentos como esse. A relação entre suicídio e uso de drogas existe mesmo? Você sabia que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade? De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas se suicidam a cada ano, ou seja, um caso a cada 40 segundos. O que nem sempre se percebe é que essas mortes, elas poderiam ser evitadas na grande maioria das vezes. O suicídio é o desfecho de um processo muitas vezes influenciado por transtornos mentais, abuso de álcool ou outras drogas. E os dados indicam que essa influência não é uma suposição. Uma pesquisa recente mostrou que jovens com histórico de internação devido ao uso excessivo de álcool e drogas ou por envolvimento em violência têm risco de 5 vezes mais de tentar suicídio na década seguinte. Foram analisados registros de 1 milhão de adolescentes de 10 a 19 anos. O que os estudos revelam? O estudo revelou também que pacientes internados algumas vezes por automutilação são mais propensos a morrer, tanto por suicídio quanto por abuso excessivo de álcool ou outras drogas. Mas não para por aí. Em outro trabalho, pesquisadores analisaram tentativas de suicídio atendidas em um pronto-socorro, e sua correspondência foi com a dependência ou abuso de substâncias durante um período de 12 meses. Os resultados mostram que, além do consumo de álcool antes da tentativa, em 21% dos casos, a maconha, a cocaína e o crack também foram rastreadas em 7,5% das ocorrências. A dependência de algumas substâncias apareceu em 10% dos casos. Por que entender essa relação é tão importante? As estatísticas confirmam a necessidade de conversar sobre o assunto e deixar claro que esse tipo de situação não é um caso isolado. Depois de descobrirmos isso, precisamos passar para o próximo passo:
combater o estigma e saber identificar os sinais de alerta preocupante para evitar tragédias mais tarde. É importante lembrar que a manifestação de ideias suicidas e as tentativas anteriores de tirar a vida estão associadas à maior probabilidade de consumação do ato. Para uma intervenção bem-sucedida, nos estágios iniciais, a família e os profissionais da saúde devem ter atenção especial com as pessoas com sintomas indicativos de doença mental e dependência de substâncias. Esse quadro resulta em alguns sinais que podem estar ligados ao comportamento suicida. Mas quais são os sinais de alerta da relação entre a dependência e o suicídio? O vínculo entre os transtornos mentais e a dependência de drogas varia. Uma coisa pode causar a outra, ser a consequência da outra ou, ainda, acontecer de forma paralela. Seja como for, o abuso de substâncias está entre os fatores de risco para o desenvolvimento do comportamento suicida. Neste caso, a dependência pode funcionar de duas maneiras. Como uma prisão que impediu o dependente de escapar de um ciclo de desconforto, como uma ilusão de alívio de outras condições aprisionadoras, depressão, transtorno bipolar, transtornos ligados à ansiedade e outros, como a esquizofrenia. Frequentemente essas doenças não são tratadas ou tratadas de forma adequada. A ligação entre problemas de saúde mental, suicídio e uso de drogas soma-se a sintomas como isolamento, mudança de comportamento, depoimentos sobre o desejo de morrer ou em tom de despedida, inclusive nas redes sociais. Falta de planos para o futuro e medidas para colocar todas as coisas em ordem, com o objetivo de não deixar nenhum problema, nenhuma conta para a família. Quando estamos diante dessa preocupação, é útil avaliar juntos aos sintomas alguns fatores de riscos que são tentativa prévia, viver sozinho, histórico de suicídio na família, ser portador de uma doença que causa dor física ou incapacita para o trabalho ou tarefas do cotidiano do dia a dia, perdas econômicas e de status sociais, relacionamentos afetivos disfuncionais, sensação de abandono afetivo, seja por separação ou falecimento, o afastamento de amigos próximos, ausência ou divórcio dos pais, violência no contexto familiar e agressão sexual, moral ou psicológica, humilhação e desonra, como nos casos de homofobia, racismo, xenofobia, vulnerabilidade social, casos de sofrimento psíquico, transtornos mentais e dificuldades em lidar com problemas, principalmente com os mais jovens. A súbita melhora de um quadro de depressão também deve ser observada com atenção pelas pessoas mais próximas, porque a decisão de encerrar a própria vida pode ter sido tomada. Como lidar com esses sinais? Depois que aprendemos a identificar esses sinais, é importante saber o que fazer diante de tal situação. De acordo com a OMS, a abordagem preventiva deve ocorrer de duas formas: restringindo o acesso a métodos comuns de suicídio, por exemplo, armas de fogo, medicamentos, facas, etc. Oferecendo tratamento para a depressão e a dependência química, que seja de álcool ou drogas, ou dependência cruzada. E para entender o porquê o segundo item é tão importante, lembre-se de que as drogas pioram a adesão da pessoa ao tratamento do transtorno mental, afetam a resposta aos medicamentos e a terapia psicológica, contribuem para aumentar a impulsividade e intensificam os sintomas de depressão e ansiedade.
Restringir o consumo de substâncias que causam dependência facilita o diagnóstico e a resposta mais rápida ao tratamento. Além disso, tratar a dependência torna mais fácil o caminho para a mudança de estilo de vida e para reencontrar elementos significativos do dia a dia. Como ter sucesso em um tratamento? É muito importante lembrar que, para ter chance de sucesso no tratamento, a família deve estar engajada no processo. Se você estiver lidando com uma situação como essa, procure informações e fontes confiáveis e busque orientações com especialistas e grupos de apoio. Outra dica é não minimizar a tentativa ou ignorar as ideias suicidas. Esqueça aquele ditado: cão que ladra não morde. Se alguém chega a esse grau de manifestação do desespero, deve ser encaminhado para o sistema de apoio e tratamento urgente. Portanto, é fundamental tentar vencer os preconceitos e não julgar o indivíduo com o comportamento suicida. Além disso, é comum ouvirmos as palavras covarde ou egoísta nesses momentos. Na verdade, a pessoa não quer magoar ninguém. Ela está buscando uma saída para uma dor ou um sofrimento que parece intolerável. Portanto, em vez de ridicularizar essas pessoas, a postura deve ser ouvir, amparar e buscar ajuda. Além disso, alguns casos, na sua grande maioria, quando a ideação suicida está associada a um conjunto de fatores de risco, a exemplo da dependência química, a internação pode ser necessária, na grande maioria das vezes. Queridos, eu tive experiência com alguns ex-pacientes meus, que infelizmente tiraram a vida deles. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar sobre isso. Não deixe passar. Falei com vocês sobre sinais de avisos, falei com vocês de como abordar. Então, passei todas as ferramentas. Só não julgue e não aponte. Não espere que seu ente querido perca a vida para você tomar uma posição, para você falar, nossa, eu podia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Pois pode chegar um tempo que não haverá mais tempo. Então, não deixe passar, essas ideias suicidas. E o principal, busque ajuda. Busque ajuda. Você pode deixar aí nos seus comentários se você estiver passando por isso, o que eu puder te ajudar, eu vou estar fazendo para te ajudar. Aquilo que a gente não souber, eu vou te indicar para um profissional capacitado que saiba tirar suas dúvidas. Só não deixe que o seu ente querido se perca. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, para a gente estar divulgando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ideia de Terapeuta e compartilha esse vídeo, que pode ser que através desse vídeo você pode fazer diferença na vida de alguém. Você pode salvar uma vida. Legal? Shalom, shalom e que o Eterno abençoe. Tamo junto.